Olá, queridos alunos do segundo período Direito. Tudo bom com vocês? Meus amigos, vamos dar continuidade hoje ao nosso estudo sobre os direitos fundamentais. Nós já tivemos 2 encontros, portanto, hoje é Direitos Fundamentais 3. No slide que vocês têm, que eu enviei, na verdade é o slide número 2. Só que o primeiro slide eu dividi em 2 aulas. Portanto, lá nos slides é Direitos Fundamentais 2, mas aqui é a nossa terceira aula, o nosso terceiro encontro, tá certo? Bom, hoje eu quero falar com vocês sobre os direitos fundamentais e também sobre os direitos humanos, tá? Hoje nós vamos analisar os direitos humanos, as liberdades públicas e os direitos individuais e públicos subjetivos. Calma que nós vamos falar um por um. Vamos lá. Primeiramente, quero falar com vocês a respeito dos direitos humanos. Direitos humanos que geralmente já se pensa naquelas pessoas que defendem bandido na cadeia. Na verdade, meus amigos, isso é uma banalização do termo. Veja que os direitos humanos já se remetem à característica da humanidade. É um direito voltado para todos os seres humanos e não simplesmente para seres humanos que eventualmente sofreram uma condenação num processo penal, tá certo? Então, direitos humanos nada mais é do que a seara do direito voltada para todos os seres humanos. Até porque nós temos direitos, sim, que vão tratar de outras áreas, direito imobiliário, né? Até mesmo direitos animais. Aqui, meus amigos, estamos tratando, portanto, primeiramente de direitos humanos. O direito voltado para todos os seres humanos. Agora, liberdade pública. Olha, a liberdade pública nada mais é do que a obrigação do Estado de fixar garantias voltadas para o nosso livre-arbítrio. Entendeu? Então, a liberdade pública é a obrigação do Estado de fixar as garantias do seu cumprimento. Vamos seguir adiante. Direitos individuais e públicos subjetivos. A Constituição, ela consagrou os direitos individuais como direitos públicos subjetivos. Eu repito, a Constituição, ela consagrou os direitos individuais como públicos subjetivos. Quando você vê o termo objetivo, se refere a algo determinado, algo fixado na lei, na matéria, algo positivado. Quando você fala subjetivo, você não está falando já da norma, você está falando do sujeito, por isso subjetivo. Quando se fala de direito público subjetivo, é um reconhecimento público daquilo que é inerente à pessoa humana. Exatamente porque cabe ao Estado a proteção e o resguardo desses direitos. Cabe ao Estado proteger os nossos direitos individuais. Entenderam? Então, os direitos individuais são direitos públicos subjetivos. Tudo que nós estudamos até aqui são direitos públicos subjetivos. Entenderam? E os direitos humanos são direitos voltados para pessoas humanas. Ora, portanto, nós vamos ver que os direitos individuais guardam relação com os direitos humanos. Vamos falar agora, então, dos direitos humanos? Primeiro, a gente precisa entender a evolução dos direitos humanos. Afinal de contas, a evolução dos direitos aconteceu ao longo da história. Portanto, o entendimento do que é direito humano também foi ao longo da história. Por isso, de acordo com o decurso do tempo, nós vivenciamos uma série de transformações que foram retratadas em 3 gerações. Agora você já lembrou das gerações dos direitos? Inclusive que agora se fala da 4ª geração? Exatamente. Vocês vão ver como as gerações dos direitos individuais
tem relação com as gerações dos direitos humanos. Exatamente, começa essa consciência de acordo com os valores que foram pregados nas revoluções inglesas e também americana, e inclusive a principal nas revoluções da Revolução Francesa. E o tema da Revolução Francesa guarda relação exatamente com essa evolução: liberdade, igualdade e fraternidade. Ora, a primeira geração, ela estabeleceu exatamente a liberdade. Não foge nada do que nós estudamos até aqui. E agora nós falamos de direitos humanos. Até porque liberdade não é um direito humano. Ora, então vocês vão ver uma relação íntima no conceito entre direitos individuais e direitos humanos. Primeira geração, liberdade. E aqui foi estabelecido a obrigação do Estado se omitir. O Estado ele não poderia intervir nas liberdades individuais. Então, veja só. Nós estudamos que a primeira geração dos direitos individuais se traduzia em liberdade. Lembra-se disso? E agora, primeira geração de direitos humanos, liberdade também. Direitos de segunda geração. Ora, da mesma forma que nos direitos individuais, nos direitos de segunda geração foi a igualdade. Lembra? Com o afastamento do Estado, a burguesia se aproveitou, o capitalismo cresceu de forma sem controle, e aí as pessoas, por não terem igualdade num tratamento, devido ao excesso de liberdade, as pessoas se submetiam a condições degradantes, não se falava nem em dignidade da pessoa humana, exatamente porque a exploração, sobretudo no trabalho, e aí lembremos da grande revolução industrial, a exploração das pessoas era algo grotesco, algo gigantesco também. Portanto, foi necessário construir uma equiparação entre as pessoas, e aí veio o chamamento do Estado para se manifestar e tutelar de forma que respeitasse as liberdades, mas que também estabelecesse uma igualdade entre as pessoas. E aí foram os direitos de segunda geração, direitos humanos, segunda geração, igualdade. Aí nós temos a definição da ação do Estado, no sentido de garantir necessidades sociais, necessidades econômicas e necessidades culturais. Aquela mesma fala que nós tivemos estudando as gerações dos direitos individuais é a mesma que se aplica aqui. O Estado ele tem a obrigação aqui de investir financeiramente. Afinal, sobre nós é cobrado os impostos. E aí retorna agora o Estado com esse dinheiro arrecadado para garantir o nosso acesso à cultura, para garantir o nosso acesso ao lazer, certo? Isso tudo faz parte exatamente nesse processo. Veja que quanto mais se implementa a igualdade, mais nós temos pessoas das mais diversas camadas sociais, falando no aspecto financeiro, pessoas viajando. Hoje nós temos acesso a uma série de agências de turismos e nós podemos viajar, conhecer regiões do país. E isso não era algo que todas as camadas sociais podiam antes. Claro que aquelas mais baixas ainda têm pouco acesso a isso, mas é uma obrigação do Estado contribuir e incentivar os acessos. Também temos os direitos de terceira geração, que vai guardar relação exatamente com a fraternidade. Consciência que surgiu depois das guerras, da Segunda Guerra Mundial, sobretudo. Aí isso ficou extremamente evidente. Foi um reconhecimento do interesse coletivo para que os países não sofressem mais com fome, para que os países, porque afinal de contas, com as guerras, quem sofre são os povos que estão ali naqueles países. E aí, busca-se através dessa terceira geração dos direitos humanos se voltar para a paz mundial,
para um meio ambiente equilibrado, porque veja, as bombas atômicas, imagina se começa uma guerra bélica envolvendo com o uso de arma nuclear. Então esse processo de consciência, nós vamos nos autodestruir. Precisamos construir um direito voltado para o todo. Então, da mesma forma que se fala lá nos direitos individuais e direitos difusos e coletivos, aqui em direitos humanos, quando se fala de terceira geração, se fala de comunicação, se fala de desenvolvimento, se fala de meio ambiente, se fala de paz, né? Guarda íntima relação. Em direitos humanos, ainda, da mesma forma que lá em direitos individuais se cogita e ainda não é unânime entre os doutrinadores os direitos de quarta geração, aqui em direitos humanos ainda não se trata tanto dos direitos de quarta geração como em direitos individuais. Fica-se mais até a terceira geração. Quando se analisa direitos individuais, hoje já vamos até a quarta geração, embora a quarta ainda não seja unânime, em direitos humanos se fica até a terceira, para a gigantesca maioria dos doutrinadores. Então se fala em 3 gerações, justamente pela questão de liberdade, igualdade e fraternidade. Agora, vamos falar sobre os direitos na Constituição de 1988. Né? A nossa Carta Magna, ela foi elaborada de uma forma que se inseriu os direitos fundamentais no título 2 da Constituição. E ali se separou o objeto em grupos. Se separou os direitos fundamentais em grupos. E aí nós temos, no artigo 5º, os direitos individuais. Ainda no artigo 5º, nós temos também direitos coletivos. São aqueles voltados já para os direitos dos homens, né? Mas dentro de uma coletividade. Depois, nós temos os direitos sociais, tratados no artigo 6º e no artigo 7º. No artigo 6º, os direitos sociais propriamente ditos, e no artigo 7º, os direitos trabalhistas, que compõem os direitos sociais. Né? Depois, nós temos o direito à nacionalidade. O direito à nacionalidade está estabelecido no artigo 12 e no artigo 13 da Constituição. E vai tratar exatamente dessa relação jurídica e política entre uma pessoa e o Estado a qual ela pertence. E os direitos políticos, que estão tratados no artigo 14 ao artigo 17 da Constituição Federal, que vai tratar exatamente da participação na vida política do Estado, do direito de voto, do direito de ser votado, né? De concorrer a um cargo eletivo, das condições para isto. Vejam que tudo isso guarda relação com os princípios fundamentais do Estado democrático de direito. Né? Agora nós precisamos distinguir, para ficar um pouquinho mais claro, os direitos fundamentais dos direitos humanos. Ora, os direitos fundamentais são exatamente aqueles direitos que se consideram como indispensáveis. Os direitos fundamentais são os direitos indispensáveis para as pessoas, né? Para a pessoa humana. E isso vai ser garantido na lei maior, né? No topo, na lei fundamental do ordenamento jurídico, que no caso é a Constituição Federal. Tá? A Constituição Federal é o nosso topo, de acordo com a pirâmide de Hans Kelsen, é o nosso topo do Estado, né, na questão do ordenamento jurídico. E ali se dá a garantia dos direitos fundamentais. Já os direitos humanos, enquanto os direitos fundamentais são aqueles direitos indispensáveis à pessoa humana, os direitos humanos são aqueles direitos inerentes à condição humana. E esses direitos, eles vão ser reconhecidos no meio de todos os povos,
não somente o direito brasileiro, e não somente, mas no decorrer dos séculos, em todo momento, vão ser acordados em tratados internacionais, em convenções internacionais. Então a gente começa a entender que o direito humano, os direitos humanos, eles são o cerne dos direitos fundamentais. Nem todo direito considerado fundamental na nossa Constituição de 88 será considerado como direito humano. Vou dar um exemplo para vocês. A China. A China, a forma como se trata lá o direito do trabalhador, há uma proteção nitidamente inferior do que a proteção que a nossa legislação pátria dá aos nossos trabalhadores. A proteção que lá existe é tão pequena que isso reflete nos preços dos produtos da China. Entendendo? Portanto, lá não tem uma consideração aos direitos dos trabalhadores como é considerado aqui na nossa Constituição como direito fundamental. Entendeu? Mas os direitos humanos que aqui são considerados também são considerados, via de regra, a maioria, são considerados pela China também. Ou seja, nem todo direito fundamental será encarado como unânime em países. Os direitos humanos, essa pelo menos é a busca, por isso que será objeto de tratados internacionais e convenções internacionais. Entenderam? Então, o direito humano, ele acaba sendo mais restrito do que os direitos fundamentais. Porque os direitos fundamentais são status que a nossa Constituição dá como indispensáveis para a pessoa humana na nossa pátria. Agora, os direitos humanos, eles alcançam algo que vai além da nossa pátria, vai além do Brasil. Eles são reconhecidos pelos povos, a ideia é serem reconhecidos por todos os povos, essa é a ideia, né? Mas se tiver algum país ou outro que não reconheça, é algo singular. A busca é um reconhecimento a nível global, por isso vêm os tratados, por isso vêm as convenções internacionais, para que se reconheçam como algo inerente a todos, não só agora, mas em todos os tempos, inclusive no porvir. Continuando falando sobre ainda a distinção entre direitos fundamentais e direitos humanos, a gente percebe a evolução, como eu já disse, desde as revoluções, seja inglesa, seja americana, seja francesa, e tudo começa na Magna Carta de 1215, né? Começa assim, de forma de reconhecimento mesmo. A Magna Carta dos Reis do Rei João Sem Terra, em que foram dadas garantias contra a arbitrariedade da coroa, né, do Rei João, e isso vai influenciar os próximos documentos. Inclusive o famoso documento do habeas corpus, né, que foi a primeira tentativa de impedir detenções ilegais em 1679. Então, veja, a Magna Carta é de 1215. O ato que nós estamos falando é de 1679, mas não somente esse. Nós já vimos, por exemplo, a Bill of Rights, certo? Então, isso guarda relação exatamente com a evolução dos direitos fundamentais e dos direitos humanos. Em 1776, a Declaração Americana da Independência, que traz para nós uma referência aos direitos naturais do homem, né? e estabeleceu ao Estado o dever de respeitar esses direitos naturais, mas não fazia ainda referência ao direito humano.
Em 1779, a gente já teve a Declaração dos Direitos do Homem na França, em que se reivindicou, né, aquele primeiro movimento da liberdade. Lembra? Vem aí a liberdade, depois nós vamos ter igualdade, depois fraternidade. Aqui começou a liberdade. E nesse sentido, tratou de interesses econômicos, de direitos econômicos, e ampliou também os direitos humanos, porque o direito da liberdade era algo que não era consagrado. Mas em 1945, como já falei, com o fim da Segunda Guerra, né, e a gente teve a bomba atômica, assim por diante, a gente teve um marco na história do direito do homem. E aí nós tivemos a criação da ONU, da Organização das Nações Unidas. E em 1948, já devido à atuação da Organização das Nações Unidas, nós tivemos a famosíssima Declaração Universal dos Direitos Humanos. Então, a criação das Nações Unidas, ela vai simbolizar exatamente a necessidade de um mundo de tolerância, um mundo de paz, um mundo de solidariedade entre as nações, justamente com o objetivo de se buscar o avanço do progresso social e do progresso econômico de todos os povos. Então, esse avanço na busca dos direitos fundamentais no decorrer do tempo vai resultar no reconhecimento dos direitos humanos. Por isso eu disse que os direitos humanos não abrangem todos os direitos fundamentais, mas abrange o cerne. Algo que vai se tornar comum à imensa maioria dos países. E aí, falando agora estritamente dos direitos humanos, nós vamos ver algumas características. Primeira característica, veja que há uma relação muito grande com os direitos fundamentais, só que agora de forma estrita, como eu já disse. Então, essas características parecem com as características dos direitos fundamentais, só que são mais peculiares. Primeira característica é a característica da inalienabilidade, ou seja, os direitos humanos não tem como vender, doar, ceder, renunciar, alienar de alguma forma. São também históricos. Exatamente essa historicidade, ela se dá devido a essa evolução, inclusive que eu acabei de abordar com vocês. São transformações e evoluções que ocorrem no decurso da história humana. E outra característica é a relatividade. Não são absolutos os direitos humanos. Até porque vai ter conflitos que se decorrem do conflito natural de liberdade, igualdade e fraternidade. Nós já estudamos sobre isso. Nós já falamos que, inclusive, a solução desse conflito é a democracia. Por isso que se fala de Estado Democrático de Direito. A democracia que vai ser um instrumento para resolver o conflito dessa tríade. Justamente, elas existem para que se busque a felicidade. Lembram de tudo? Olha como é que é interligado tudo que nós estudamos até aqui. E exatamente por isso, será necessário um processo de ponderação. E aí vem a democracia, para que se possa construir uma harmonia entre esses princípios de igualdade, de liberdade e de fraternidade que não estão em conflito. Entenderam? Então agora a gente fecha a fala sobre direitos humanos e vamos falar agora sobre os direitos fundamentais novamente, na questão da materialidade e da sua eficácia. Certo? Vamos lá. Os direitos e garantias expressos na Constituição Federal, no artigo 5º, é um rol exemplificativo, ou seja, não vai se esgotar, não vai acabar, e então eles vão além daquilo que está no artigo 5º. Direitos fundamentais previsto no artigo 5º não é um rol taxativo, é um rol exemplificativo. E aí, meus amigos, algo importante, né? As normas constitucionais cuja natureza jurídica elas serão configuradas de acordo com direito
ou garantia individual, ainda que não estejam previstas no artigo 5º da nossa Constituição, essas normas constitucionais que estão aí espalhadas pelo nosso excelso diploma, são consideradas como imodificáveis, são inadmissíveis emendas tendentes a abolir. E aí vocês já pensaram, trata-se, portanto, de cláusula pétrea. Portanto, os direitos fundamentais, e agora não é só os direitos humanos, lembra que eu falei que os direitos humanos são certos? Eu estou falando de direitos fundamentais. Os direitos fundamentais, tudo que venha a restringi-los, melhor dizendo, a aboli-los, será considerado como nulo. Exatamente porque são protegidos como cláusulas pétreas. Agora, vem uma pergunta. É possível admitir a existência de direitos fundamentais que não tenham sido explicitamente colocados na Constituição? Porque, primeiramente, nós falamos, olha, não está só no artigo 5º, nós temos espalhados pela Constituição e são imodificáveis, tal. Mas é possível ter direitos fundamentais que não estejam de forma explícita, ou seja, existem mais de forma implícita na Magna Carta? O que é que vocês acham? A resposta está no próprio artigo 5º. Artigo 5º, parágrafo 2º diz assim, eu faço a leitura para vocês. Os direitos e garantias expressos nessa Constituição não excluem outros decorrentes do regime e dos princípios por ela adotados, ou dos tratados internacionais em que a República Federativa seja parte. Ou seja, é possível, inclusive, inserir novos direitos fundamentais no nosso ordenamento. Entenderam? Então, não é só os que estão no artigo 5º, não é só os que estão ao longo da Constituição, é possível, inclusive, inserir novos direitos fundamentais. E isso é interessante porque, apesar da nossa Constituição ela abarcar uma gama de direitos fundamentais, ela se torna uma Constituição que acompanha a evolução da sociedade, a evolução dos direitos, trazendo essa possibilidade de, inclusive, novos direitos serem inseridos no nosso ordenamento pátrio, direitos fundamentais. Bom, e agora, meus amigos, vamos falar sobre as normas de direito internacional e a sua aplicabilidade, né, nesse aspecto de ampliar os direitos fundamentais. Exatamente em consonância com o artigo 5º, parágrafo 2º, porque, como eu falei para vocês, tratados internacionais podem ser inseridos no nosso ordenamento jurídico de forma que ampliem os direitos fundamentais. Agora, para que esses tratados ingressem no nosso ordenamento jurídico, é necessário um quórum de aprovação. Não basta, o presidente da República assinou um tratado internacional e entrou. Não é assim. Isso está tratado no parágrafo 3º do artigo 5º, que eu leio para vocês. Os tratados e convenções internacionais sobre direitos humanos que forem aprovados em cada casa do Congresso Nacional, em 2 turnos, por 3/5 dos votos dos respectivos membros, serão equivalentes a emendas constitucionais. Olha só! De acordo com o artigo 3º, esses tratados referentes a direitos humanos, tá certo? Serão considerados como emendas complementares, emendas constitucionais à nossa própria Constituição, tá certo? Desde que passe pelos 2 turnos, desde que a gente tenha 3/5 na Câmara, 3/5 no Senado votando. E aí nós temos fases para que esses tratados internacionais entrem no nosso ordenamento jurídico. Vamos lá então. A primeira fase, ela está tratada no artigo 4º
no inciso 8º da Constituição Federal, que diz da seguinte forma: compete privativamente ao presidente da República, o inciso 8º fala assim: celebrar tratados, convenções e atos internacionais sujeitos a referendo do Congresso Nacional. Ou seja, o presidente assina, legal, essa é a primeira fase. Depois disso, aí nós vamos para o artigo 49, inciso 1 da Constituição Federal, que fala o seguinte: é de competência exclusiva do Congresso Nacional resolver definitivamente sobre tratados, acordos ou atos internacionais que acarretem encargos ou compromissos gravosos ao patrimônio nacional. Aqui, meus amigos, nós temos a necessidade de aprovação do decreto legislativo devidamente ratificado pelo presidente do Senado Federal e publicado. Mas não encerra por aí. Nós vamos então para a terceira fase. A terceira fase, retorna-se isso para o Executivo. E aí o presidente do Poder Executivo, ele vai editar um decreto que vai promulgar o ato ou o tratado internacional que foi já referendado, já foi ratificado pelo Congresso Nacional, pelas duas câmeras, pelos 3/5 de cada uma delas, assim por diante. É nesse momento, nessa terceira fase, aí sim, nesse momento que vai se adquirir a executoriedade interna do Tratado Internacional como norma pátria agora. Entendeu? E é claro que, exatamente por se inserir no ordenamento jurídico, que pode ser, inclusive, objeto de uma ADIM, a ação direta de inconstitucionalidade. A Suprema Corte, eu falei de Congresso Nacional, Legislativo, falei do Poder Executivo, o presidente assinando no primeiro momento, assinando de novo o decreto agora na terceira fase. E aí isso ainda pode ser apreciado pelo judiciário numa ação direta de inconstitucionalidade. Agora, atenção! Quando se fala sobre direitos internacionais, é importante a gente lembrar o que está escrito no artigo 105 da Constituição Federal. Porque, falando de direito internacional, a gente tem as sentenças internacionais. Nós temos as sentenças dadas no estrangeiro que às vezes nós queremos trazer de eficácia para o nosso direito pátrio. Às vezes nós temos pessoas que foram sentenciadas lá fora e vão ser sentenciadas aqui dentro, por exemplo. E aí, para se dar validade às sentenças internacionais, isso vai ser apreciado pelo STJ. Tá? Cabe ao STJ homologar as sentenças estrangeiras e analisar, inclusive, pedidos de federalização de processos quando nós tivermos uma grave violação de direitos humanos e risco de descumprimento pelo Brasil de tratados internacionais sobre o tema. Tá certo? E aí, nós temos algumas decisões. Eu trago para vocês aqui uma ação direta de inconstitucionalidade, a DIN 939-7, em que o Supremo Tribunal Federal tratou exatamente da necessidade de reconhecer direitos fundamentais que não estão expressos no artigo 5º. Nessa ADIM, ou ADI, né, depende do lugar, se fala ADIM ou ADI, é a mesma coisa. Nessa ADIM, 939-7, a Suprema Corte ela reconheceu que os direitos fundamentais eles não estão apenas no título 2 da Constituição. Tá? Por exemplo, o artigo 150 da nossa Constituição ele é cheio de garantias fundamentais tratando das questões tributárias. Tá? E ainda é importante a gente lembrar sobre o reconhecimento dos direitos fundamentais que eles decorrem do regime, eles decorrem dos princípios fundamentais do Estado Democrático de Direito, ou seja, daquilo que foi adotado no sistema constitucional.
Então, os direitos fundamentais, eles guardam relação com o regime e os princípios. Agora, os direitos humanos, que, claro, parte deles são considerados como direitos fundamentais, né? Os direitos humanos, eles vão além, né? Vão além disso. Já é algo que abarca outras nações, tá bom? E ainda falando de direitos fundamentais, eles estão presentes no bloco de constitucionalidade. Ou seja, tudo que vem para abolir esses direitos fundamentais é considerado inconstitucional. Os direitos fundamentais, eles vão resultar de uma norma internacional subscrita e ratificada antes da promulgação da emenda constitucional 45 de 2004. E sobre isso, eu já passei um artigo para vocês lerem. Exatamente porque a gente teve uma mudança na emenda 45, que tratou a forma de se considerarem as normas internacionais entrando no ordenamento pátrio. Por isso que eu pedi para vocês lerem, tá? E eles também residem na própria legislação ordinária, quando a Constituição vai os absorver em virtude de comandos imperativos que se expede. Tá certo? Ou seja, nós vamos ter a Constituição no topo, emanando para todo o território dela, até a base da pirâmide, o respeito aos direitos fundamentais. Meus amigos, eu sei que ficou aqui um tanto extenso, né? Estou olhando aqui os minutos de gravação, mas eu queria fechar essa ideia com vocês a respeito dos direitos fundamentais. Parabéns para vocês que vieram até aqui, acompanharam até o final. Deus abençoe, um forte abraço e até a próxima aula. Tchau, tchau.